Você que está como editor,
Bom, sejam bem-vindos, queridos alunos, queridas alunas, à nossa primeira semana acadêmica de teologia online. Agora estamos de vez ao vivo com vocês. É um grande prazer tê-los aqui conosco, mais uma vez. A você que é nosso amigo, visitante, que também não é nosso aluno, mas está nos prestigiando, gostaria de dizer que você é muito bem-vindo e que é um grande prazer tê-lo conosco também. Hoje iniciaremos uma série de palestras fantásticas, cujo palestrante profissional, o palestrante principal é o pastor Anésio Massuia, africanófilo, há mais de 20 anos trabalhando em missões, com uma vasta e grande experiência para trazer para nós, para compartilhar conosco. Nesse momento, gostaria também de apresentar o professor Marcos Palácio, o reitor da FATEC, Faculdade de Teologia e Ciências de Votuporanga. Pastor Marcos irá fazer o início da nossa live de hoje, da nossa semana acadêmica. Pastor Marcos, nesse instante, eu passo a palavra ao senhor para que possa fazer, então, a introdução da nossa semana acadêmica. A todos os nossos participantes da primeira semana acadêmica online, uma boa noite. E, em nome da nossa magnífica reitora acadêmica, doutora Cléo, eu quero cumprimentar os ilustres palestrantes, né? Hoje é o pastor Anésio, em seguida teremos o professor Tiago, a Cristiane Guzmão, o pastor Edival e o doutor Jesus Márcio. Então, a todos esses palestrantes aí, eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Para tão importante palestra. Também, em nome da doutora Cléo, eu quero agradecer a todos os nossos acadêmicos, de todos os nossos cursos, dos cursos de licenciatura, dos cursos de formações, tecnólogos, do curso de teologia, que foi o primeiro curso da nossa instituição, e quero agradecer também a todos os professores, né, o nosso corpo docente da FATEC, um corpo docente capacitado, de mestres, doutores, especialistas em suas áreas, que Deus possa vos abençoar. Quero agradecer também pela organização desse tão importante evento, dessa primeira semana acadêmica online, ao professor João Brás, ao professor Carlitos, coordenador do curso de teologia, a esses professores que organizaram esse evento. Deus abençoe, viu? E que possa se repetir mais encontros como esse, que são voltados para a educação. O tema e o lema da nossa instituição é educar para transformar vidas. Então, que essa palestra, essa primeira semana acadêmica online, ela possa transformar muitas vidas através do ensino dos nossos palestrantes. Uma boa noite a todos, boa palestra aí, sucesso. Pastor Anésio Massuia, o nosso palestrante dessa noite. Sinta-se à vontade para se apresentar, para conversar com os nossos alunos, com os nossos visitantes. Nesse momento, passo a palavra ao senhor e nossas congratulações desde já. Amém, amém, amém. Uma boa noite a todos, na graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz, shalom, maranata, seja como você cumprimenta, sinta-se cumprimentado. Quero agradecer muito a essa equipe preciosa da FATEC, da minha terra. Eu sou Monte Aprazivelense, uma boa parte da minha família é de Votuporanga, e agradecer muito a equipe, nosso doutor Marcos, Carlitos, o Carlos, que está cuidando da parte técnica, e toda a equipe. A gente sabe que atrás de um evento desse é uma equipe muito grande, uma equipe preciosa. Às vezes não é grande em número, mas é grande no valor diante do nosso Deus, diante do projeto que estão querendo, e até às vezes do sonho. Aqui está comigo o pastor José Carlos de Oliveira, meu braço direito. Eu sempre digo que sem essa equipe que eu tenho aqui na Igreja Esmirna, Comunidade Presbiteriana Esmirna de Ribeirão Preto, eu não poderia de forma alguma estar saindo para as nações como tenho feito. Bom, em primeiro lugar, gostaria de contar em um minuto sobre a minha conversão.
há quase 50 anos atrás, Carlito e todos os alunos queridos, um abraço para vocês, alunos, de onde estiver. Convidei gente da África, de Portugal, então todos da Europa inteira, todos que porventura estejam ouvindo agora, ou vão ouvir amanhã, por quê? Por exemplo, eu convidei o pessoal do Nepal, onde temos nossa missão lá, conhecida como Menina dos Olhos de Deus, a Hope nepalesa, que resgata meninas da escravidão, de situações de risco. E lá é 10 horas avançado daqui, portanto, está alta madrugada. Na África também, na África agora é umas 2 da manhã, e na Europa é 1 da manhã, então é possível que eles vão estar assistindo outro dia. Então, um abraço do fundo do meu coração para todos os que estão ou são alunos dessa faculdade, dessa iniciativa tão preciosa, e também daqueles que não são alunos, mas que estão aí assistindo uma aula, ou até que entrou aí sem querer, sem saber, e entrou, está agora. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe muito. Há quase 50 anos atrás, eu era um jovem, andando pelas ruas, sem paz. Como eu disse, eu sou de Monte Aprazível, pertinho de Votuporanga, mas ainda menino fui para Rio Preto, e um moço sem paz, sem alegria. Eu não tinha droga na minha vida, como muitos jovens vão para a droga, mas eu tinha uma droga de vida, uma vida sem paz. Vivi uma vida dupla, porque eu conhecia o Evangelho, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha tido um encontro com Deus. O que Jesus chama de novo nascimento não tinha acontecido na minha vida. Então, o que sucedeu? Naquela noite, dia 2 de maio de 1972, eu tive um encontro com Jesus. E minha vida foi transformada. E naquela noite, eu creio que no dia da conversão, já é colocado dentro de nós um chip completo, com o chamado, com os dons. Alguns não vão exercer isso, outros vão exercer quase que 100%. E eu fui chamado, me converti já com chamado missionário. Eu estava com insônia por causa de uma angústia que me perseguia, e naquela noite eu perdi o sono, mas foi de alegria. Eu fui para a praça, ali do centro de Rio Preto, para evangelizar. Eu nem conhecia direito a Bíblia, né? Conhecia de capa a capa, só não conhecia o que estava dentro. E não lia. E aí pude ir tentando evangelizar, então já na primeira noite da minha conversão. O meu chamado estava ali. E aí fui, meu pastor Matias Quintela de Souza, da primeira igreja presbiteriana independente de Rio Preto, que foi um dos meus pais na fé, meu discipulador, ele tinha um chamado missionário imenso. Então, ele na igreja, ele levantava oferta para os missionários. Era algo lindo. Ele fez algo que eu nunca vi. Ele criou um fundo missionário, chamava Fundo Missionário Antioquia. Olha que importante, hein? Um pastor numa igreja, mas que tem uma visão ampla. Ele criou um fundo, chamava-se Fundo Missionário Antioquia. Qual era o objetivo desse fundo? Ele levantava oferta com os membros da igreja e abriu poupanças para os filhos dos missionários. Olha, então os missionários que estavam no campo, seus filhos tinham uma poupança ali em São José do Rio Preto, no banco, né, à disposição deles, que ia se depositando, para no futuro, quando eles ficarem jovens, ter alguma coisa. Então, isso era um homem que tinha uma visão missionária, pastor Matias Quintela de Souza. E com isso, nós fomos sempre nos envolvendo com missões. Pastor é a porta da igreja. Se a porta se fecha, a porta está fechada. É ele que é essa porta. Se a porta se abre, a porta se abre. E aquela porta era aberta para a obra missionária. Logo ele trouxe quem? Carlos Taylor e Cora Taylor, fundadores da missão Novas Tribos no Brasil, isso há quase 50 anos atrás. Eles já eram de cabelo branco, mas estavam fortes. E eles vieram e falaram sobre missões, sobre o trabalho entre os indígenas em Papua, Nova Guiné, sobre o trabalho com os indígenas em diversos lugares do Brasil. E aquilo incendiou meu coração. Tinha 1 ou 2 anos de convertido, já queria para o campo missionário. Aí alguém me ensinou, não, é preciso treinamento. Por isso que tem a FATEC, por exemplo, né? A FATEC é um curso que tem diversas matérias, mas, sem dúvida alguma,
vai dar muita base para alguém que for para o campo missionário. E eu não tinha nenhum treinamento, nada. Aí entrei num curso teológico, tinha na igreja, muito bom, comecei ali, e no ano de janeiro para fevereiro de 1975, eu fui para um seminário missionário, uma visão missionária que havia no Paraná, fundado pelo pastor Jonathan Ferreira dos Santos, pastor Décio. Então, era um seminário com visão missionária. Você chegava e ia estudando, mas já ia trabalhando em missões. A gente estudava de terça a sexta, foi lá que eu conheci minha querida esposa, que está aqui pertinho, a Elizabeth. Ela veio da Bahia e eu fui de São Paulo, a gente se encontrou lá. Então, lá, não era só aqueles 4 dias de estudo, era intensivo. Cedo, à tarde, até à noite tinha matéria. Mas do sábado e domingo, com a possibilidade de voltar na segunda, nós tínhamos, então, um treinamento no campo missionário. Então, com 3 meses que eu estava lá, eu já estava cuidando de uma congregação missionária. Um campo com 3, 4, 5 pessoas, enfim, já era uma obra missionária. Mas aconteceu um fato interessante, queridos alunos, como Deus dirige, né? Naquele período, um dos nossos missionários, Clécio Potiguar de Araújo, eu convidei para assistir, não sei se ele pode ou se ele vai assistir depois. Um abraço, Clécio. O Clécio era missionário de uma missão chamada Jocum. Você já ouviu falar da Jocum? Chama-se Jovens com uma Missão. Ela está em todos os países, todos os continentes, não todos os países, né? Todos os continentes, inclusive no Brasil. E ela envia muitos missionários para a África, inclusive. E enviou o Clécio para lá, com mais um grupo de jovens. Mas o comunismo chegou em Moçambique, e aquele período de guerra foi um período difícil, e os missionários foram presos. O Clécio foi preso, isso no segundo semestre de 1975, então, 46 anos atrás. Foi quando, então, eu já fui entrando mais em missões. Por quê? Havia uma missionária americana chamada Barbara Burns. Hoje ela está com mais de 80 anos e é missionária no sertão nordestino. Está trabalhando até hoje para o Senhor. E ela, então, começou a interceder porque ela era ligada a Jocum. Ela começou a interceder e fundou um grupo de intercessão e nós fomos. E esse grupo de intercessão começou a buscar o Senhor. Então, quero incentivar os pastores que estão nos ouvindo, os jovens, os varões, os presbíteros, os evangelistas. Crie na igreja, se o pastor o permitir, um grupo de intercessão por missões, também chamado de grupo de missões. Crie, isso é muito precioso. Foi o que nós tínhamos na igreja em Rio Preto e passamos a ter ali no seminário. E o que sucedeu? Começamos a interceder. Nós não imaginaríamos. Daquele grupo de intercessão surgiu a primeira missão legitimamente brasileira. Porque o que ocorria conosco? Está chegando um dos nossos pastores, pastor Eduardo, está aqui também apoiando. Pastor Eduardo exerce uma função empresarial, e ele foi liberto, onde ele testemunhou. Nos braços dele tem as marcas, quando ele estava na magia negra, né, Eduardo? E Deus o libertou, e hoje é um dos nossos pastores. Que lindo vê-lo chegando, sendo liberto, crescendo. Prossigamos. Então, o que sucedeu? Aquele grupo intercedendo, começou a nascer ali uma primeira missão brasileira, que as outras missões, elas vinham de fora. A igreja brasileira foi muito abençoada e ela era acostumada a receber muito de fora. Mas nós enviávamos poucos missionários, muito poucos. E o que ocorreu? Nasce, então, a missão. E por causa do Fundo Missionário Antioquia, eu sugeri o nome. Por que não Missão Antioquia? Aí surgiu o nome Missão Antioquia, que se tornou a primeira missão até hoje. Tem dezenas e dezenas de missionários para quase todos os continentes. E ligados com o quê? Com a África. Então, nossa ligação com a África começou há 45 anos atrás. Começamos a interceder pela África. O nosso missionário foi solto, e
voltou para o Brasil depois, né, e continuou fazendo a obra do Senhor, como agora ele está aposentado, mas continua pregando o evangelho, trabalhando para o Senhor, ele e a sua querida esposa. Então, aí começou nossa ligação com a África, porém, distante um pouco. Mas, passado o tempo, eu fui convidado para estar numa reunião, isso há 26 anos atrás, 27 anos, há 27 anos. Olha, tem um grupo de africanos no Brasil. E alguém disse assim para mim, meu irmão que é coronel aviador da FAB, e se ele estiver me ouvindo, um abraço a ele, a todos os meus familiares queridos. Somos em 3 pastores, então além de coronel, ele também é pastor. E as mulheres não são pastoras, mas são pelo menos missionárias também. E o que ocorreu? Eu fui no Vale da Bênção para conhecer esse grupo, 1974, primeiro semestre. Deus me visitou poderosamente através destes africanos. Eu estava com uma enfermidade na coluna, tinha que fazer uma viagem missionária para as 3 capitais da Amazônia, Porto Velho, que é a capital de Rondônia, Rio Branco do Acre, que é a capital do Acre, e Manaus. Tinha que passar o dia inteiro dentro do avião, lá, viajar muito de ônibus, e não tinha condições. E eu fui curado ali. E criou-se uma ligação comigo e com esses africanos. Aí começamos a ter contatos. Eles voltaram, aí voltaram ao Rio de Janeiro, eu fui lá. E os convidei para vir a Ribeirão Preto, a vir à nossa região. Eles disseram, nós iremos. Aí já ficamos mais próximos. Naquela época não havia as redes sociais, mas tinha o telefone, não é? E começamos a escrever, mandar cartas também, e foi aumentando a nossa ligação. E quando eu os convidei, eles disseram, nós iremos. Em 1996, portanto, há 25 anos atrás, eles vieram ao Brasil. Aí foi tremendo. No ano seguinte, fizemos a primeira expedição. O que é uma expedição? O que é uma viagem missionária? É importante entender, querido aluno, porque isso é precioso para a tua vida. Eu vejo muitos pastores que ficaram a vida inteira pensando em fazer missões, mas esperaram aposentar, esperaram resolver todos os problemas. Então, eu quero oferecer uma opção para todos, viu? Professor Marcos, professor Carlito e os demais que estão aí. O que é? A expedição missionária. Qual a diferença de uma viagem missionária e de uma expedição missionária? A viagem missionária é tudo de bom, mas você se mantém no nível de conforto e segurança necessários. Então, você leva todo mundo que você quiser. Chega lá, vocês ficam no hotel, só saem para a ministração no horário que tiver segurança. A expedição é algo diferente. A expedição é para você dormir lá na casa da pessoa autóctone. Autóctone é aquele que nasceu, cresceu e está vivendo naquele lugar. Então, aí se você vai para o sertão nordestino, aí você vai para a casa do nordestino que mora lá. Você vai para a casa do missionário que mora lá. Então, é outro estilo de vida. Claro que à noite você dorme no hotel, certo? Ou pode dormir na casa deles também, ou dormir numa praia, numa areia da praia, como já dormimos, né? E então tivemos a primeira expedição. Veja que coisa inusitada. Fomos em 32 brasileiros. 32. Pastor Jefferson, meu amigo aqui de Brodowski, pastor da comunidade metodista, um homem com visão missionária, com chamado para a África também. Juntos organizamos, fomos em 32 pessoas, todos pregadores, líderes, pastores, obreiros auxiliares, e fomos. Visitamos 27 lugares em 2 países diferentes, África do Sul e Moçambique. Aí a visão abriu. A expedição missionária é isso. Ela abre a visão da pessoa, entende? Não é um passeio, é o que Jesus fez. O que Jesus fazia, na verdade, era expedição, porque ele dormia na casa de Lázaro, Maria, ele estava sempre entre as pessoas e os discípulos com ele. Claro que ele poderia ficar também numa pousada, mas muitas vezes ele dormia com os discípulos juntos lá, no Monte das Oliveiras, por exemplo. E o que ocorreu? Aquela expedição abriu a nossa visão.
a diferença da África branca e da África negra. Vamos começar agora a aula, tá bom? Carlito, ok? Se você tiver alguma pergunta, você dá um sinal, tá? Pode me interromper. Porque senão a gente fica um monólogo aqui, pode ficar meio cansativo. E o que ocorre? A África são 54 nações. Então, a África tem, aluno, anote aí, vai cair na prova. A África tem 54 nações. Seis são insulares. O que é insular? São as nações que são ilhas. Então, temos a mais famosa, que você já ouviu falar, Madagascar, né? Dos filmes que tem aí do Disney. Temos São Tomé e Príncipe, temos, enfim, são diversas ilhas que estão ali, são 6, e 48 são nações continentais. Eu sei todas de cor, mas não vou falar aqui para você, porque eu também posso esquecer alguma. Começa lá do extremo norte, Egito, até o último aqui, que é a África do Sul, ali do lado tem Suazilândia, tem o Moçambique, e à esquerda temos a primeira aqui, que tem Lesoto, aliás, desculpe, são diversos países que tem ali, e a última do lado de lá é o Quênia. Então, eu conheço esses extremos todos. De todos os países ali dentro, eu não pude conhecer, é difícil. A parte norte é muito muçulmana, é onde nós trabalhamos mais. E, juntamente com Moçambique, né? Eu não sei dizer qual dos dois. Então, Moçambique e a parte muçulmana são as partes que a gente mais trabalha. Então, pudemos estar ali e a partir dali começamos a fazer as expedições. Hoje, nesse século XXI, há um novo tipo de missionário. Um novo tipo de missionário. O que é? É o missionário que não reside no país para o qual ele é chamado. Como isso? Simples, ele não reside. Então, o que dificulta muito é a pessoa ter que residir naquela nação para a qual ele tem o chamado. Por exemplo, uma pessoa tem o chamado, vamos falar da África agora, a pessoa tem um chamado para a Somália, mas é praticamente impossível. Se ele tiver vocação para mártir, tudo bem, mas uma pessoa normal, ainda mais com família, é impossível morar em Somália. Mas temos muitos cristãos lá, ocultos, correndo risco grave, e porém nós temos. Então, o que uma pessoa que tem um chamado para Somália? Estou dando um extremo, tá bom? O extremo é um dos lugares mais fechados do mundo, é a Somália. É a Somália. Né? Ali no cantinho, naquele chamado chifre da África, no norte, ali do Quênia. E o que acontece ali, se a pessoa tem um chamado? Ele vai uma vez por ano, ou duas. Se o ano não puder, ele não vai. Ele vai, passa ali. Quantos dias? Dá para passar 5? Ele passa 5. Eu já passei em algumas regiões 40 dias, foi o tempo maior. Mas com 5 dias, você já faz alguma coisa, você tem um contato até aproximado com a igreja ali. Né? E antes que alguém te descubra, você já foi embora do país. Então, esse é um novo tipo de missões que sempre houve. Esse é o tipo de missões de Paulo. Em Éfeso, ele ficou ali uns 2, 3 anos, mas na maioria dos lugares ele ficava poucas semanas, sempre circulando. Então, agora, no século XXI, esse está sendo um tipo de missões, você, o aluno da FATEC, precioso isso aí. Você tem férias. Estava conversando agora há pouco com um professor alemão. Ele se chama Timo, casado com uma brasileira. Ele é funcionário do governo, mas ele tem 2 períodos de férias. No meio do ano ele tem uns 20 dias e no final do ano ele tem 60 dias. Então ele vai 2 vezes por ano ali para o interior da África e fica ali trabalhando, dando treinamento, preparando o cidadão africano. E ele volta para o país dele, depois vai. Eu cheguei aí 4 vezes num ano para a África. 4 vezes, só no Sudão, um ano eu fui 4 vezes. Teve ano que eu não pude entrar uma vez sequer. Eu deixei aqui um vídeo da primeira vez que
a gente foi para o Sudão. Aí está escrito encontro com os Toposas. Se tiver disponível aí, eu não sei se está disponível. Por falha minha, faltou perguntar se poderia projetar vídeos. Eu fiquei sabendo agora, então passei o vídeo, não sei se é possível. Professor Carlito, você tem que ligar teu microfone que eu não estou ouvindo, tá bom? Muito bem, prossigamos que eu não estou ouvindo o professor Carlito, talvez ele está conversando com o pessoal que está organizando. Então, se pudesse, vocês veriam nossa primeira entrada ao Sudão há 12 anos atrás, mais de 12, quase 13 anos atrás. Então, queríamos falar um pouquinho sobre o Sudão, tá bom? Vamos gastar um tempinho do Sudão, é tanta coisa para falar, e a gente vai selecionando. Então, o Sudão era o maior país da África em extensão geográfica, certo? Ele começa aqui do centro da África, pertinho de um lago muito grande, Lago Vitória, que é como se fosse o coração da África. Ele começa ali perto e ele acaba lá, junto do Egito, no Mar Vermelho. Mas a parte de baixo do Sudão, a parte sul, um terço, a parte mais rica, ela era de cultura cristã. Não assim, vamos dizer, você vai pensar em cristã, você pensa em alguém que conhece a palavra de Deus. Não. Teoricamente cristão, uma parte cristão mesmo, mas uma boa parte é envolvido com magia negra, o que é muito comum na África. Uma pessoa é cristã, ele vai no culto domingo, e na segunda ou na quarta-feira ele vai na magia negra. O que você vê também aqui, muitas vezes no Brasil. E o que sucedeu? A parte sul entrou em guerra com a parte norte. A parte norte muçulmana. Foi uma guerra terrível. Calcula-se 3 a 4 milhões de mortos, ou seja, 10% do país. Segundo que se no Brasil tivesse morrido 18 a 20 milhões. A guerra foi até 1983, 85. Na verdade, ela nunca acabou. Até hoje continua, mas assim, a guerra oficial parou. Em 1985. E aí eles fizeram um plano e veio mais quase 10 anos e dividiu o país. Então, o Sudão não é mais o maior país da África, porque ele está repartido. Um terço é Sudão do Sul e outra parte Sudão. Eu lutei para não dividir o país, mas o povo do Sul estava empolgado e repartiram. Eu não tinha influência nenhuma, né? Era apenas um missionário. Bom, e eu queria falar do Sudão. O que ocorreu, então, com o Sudão? Guerra. Primeira vítima é a verdade. Né? Primeira vítima é a verdade. Pode observar. Até em guerra política, cada um conta a sua versão e um monte de mentiras vão rodando. Né? Mas, tirando essa parte teórica, né? A parte prática. A maior vítima da guerra é a mulher, a mãe, a filha e as crianças. As mulheres numa guerra são violentadas, são mortas, são levadas como escravas, e muitas, milhares, centenas de milhares ficam viúvas, porque elas não vão para a guerra. Mas o marido, o pai, ele morre na guerra. Né? Ele morre na guerra. Então elas ficam viúvas, milhões de viúvas. Algumas se casam, outras conseguem um trabalho, mas uma boa parte passa muita necessidade, muita mesmo, e suas crianças também. E a outra grande vítima são as crianças, bebezinho no ventre, até meninas de 14, 15, 16 anos, meninos, são outras grandes vítimas. Pra você ter uma ideia, o Sudão do Sul é o pior país do mundo para ser mãe. Então, mulher grávida tem o pior lugar do mundo. É o Sudão do Sul. Não tem obstetra, então se houver qualquer problema, ela vai morrer no parto. O bebê poderá escapar, mas ela vai morrer. Não pode ter os problemas comuns que ocorrem. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, a guerra, ela é terrível. Quando a gente vê pessoas, não,
querendo fazer guerra no seu país ou até no Brasil. É uma loucura. Isso é uma loucura. É gente doida. É gente doida. Lá, se você for no Sudão, estamos com uma expedição entrando no Sudão dentro de 2, 3 dias. Já avisei para eles. Falei, hoje com o líder que está comandando o grupo, falei, olha, não fique na janela do carro. Eu acabei de receber um comunicado hoje que 12 pessoas foram mortas na estrada que eles vão passar. São emboscadas. Então, se passa uma pessoa branca, igual o professor Marcos Palácio, igual o Carlito, eles vêm de longe, pela janela. Então, sabe que é um homem branco ali. Como lá não tem banco aberto para nós, não tem cartão de crédito, não adianta você levar cheque, todos sabem que um estrangeiro tem muito dinheiro consigo. Às vezes é apenas 5 mil reais, mas para eles é muito dinheiro. Então, vocês percebem? Acabei de comunicar. Não fique nas janelas, orientei onde vão hospedar. Veja bem, olha, vocês se hospedem em tal hotel que fica junto da embaixada norte-americana ou perto do aeroporto. Então, a gente já tem que ter um plano de fuga. Percebe? Se houver alguma situação de sequestro, como houve no hotel na frente, muitas mulheres foram violentadas, foi uma situação muito difícil. Houver qualquer perigo, você corre para o aeroporto ou corre para a embaixada americana. Em geral, eles vão deixar você entrar, porque vai ver que você é um estrangeiro. Então, é essa a realidade que nós estamos vivendo hoje. Agora, querido aluno, que o país não está em guerra. Agora que o país não está em guerra. Então, você imagine nos períodos de guerra. Eu entrei lá diversas vezes em guerra. Deus nos guardou. Deus nos guardou. Nós entramos há 6 anos lá. Por quê? Nossa base de acolhimento de órfãos estava correndo um risco terrível de até todos serem mortos, porque a guerra estava ao redor. Entrei lá com um amigo, um homem de Deus, e nós conseguimos resgatar 13 crianças. Saímos de lá em plena guerra. Não ouvimos um tiro. Tivemos situações difíceis. Passamos por momentos difíceis. Mas nenhum de nós foi atingido e pudemos tirar aquelas crianças. O que nós fazemos hoje? Já tentamos ter lá dentro orfanatos, já chegamos a ter bastante crianças, mas a violência é tão grande que vocês não imaginam. Quando alguém fala em violência, né, pensa-se em alguns lugares do Brasil, né, que tem alguns lugares violentos, mas eles não queiram saber o que é um país em guerra, quando os soldados, seja da polícia militar, ou seja do exército, não conseguem mais controlar. Aí a insegurança é muito grande. Então, nós precisamos sair. Hoje, as nossas bases estão no Sudão muçulmano, em Khartoum, estão em Uganda, que é um país ao sul, e estamos no Quênia, que é no país sudeste do Sudão, nas fronteiras. Nós trabalhamos nas fronteiras, os órfãos vêm de lá e nós trabalhamos com eles também. E as igrejas que apoiamos também essas igrejas ficam com os refugiados. Então, essa é a realidade. Queria falar um pouquinho sobre o Sudão, né? E cada dia a gente está tendo experiências lindas. Acabamos de receber um grupo de meninos. Eles vêm tão tristes, tão tristes, tão tristes, porque eles, às vezes, viram diante dos olhos o pai ser morto, a mãe ser degolada. Então, eles vêm com muita tristeza. E alguns não conversam. Um dia chegou um menino, na antepenúltima expedição que tivemos lá, levamos 2 psicólogas e 2 médicos também, servos de Deus, que além de não cobrarem nada, pagam todas as próprias despesas. E eles estavam conosco também, um dos pastores de Votuporanga, por nome Eude Leão, pastor Eude Leão, estava conosco. Ele e a sua estimada esposa, Luzia, estavam conosco ali. Então, estávamos ali, e o que ocorreu? Eu queria contar para vocês uma história, né, verdadeira, que ocorreu ali.
Enquanto o Eude estava cuidando, porque nós levamos muita roupa, então, do Brasil, diversas malas de roupa, eles ficavam ali, experimentando nos meninos e organizando. Um outro grupo ficou com médicos e psicólogas. Então, um médico falava inglês, ficou com uma psicóloga que não falava inglês. Uma psicóloga falava inglês, ficou apoiando um médico que não falava inglês, porque era necessário. E vinha, então, o nosso missionário, que chama-se Marte Ajugo. Ele é sua esposa que cuida nessa área, que se chama Uganda, um país cristão. E o que ocorreu? Foram vindo aqueles meninos, irmãos, teve hora que a gente chorava. Tinha uma menina que estava indo mal nos estudos. Ela se chama Flora, Imene Flora. E ela tinha um bloqueio, ficar calada, triste. E o médico foi conversando, vendo que ela não tinha nenhum problema de saúde física, mas sim emocional. E aí, de repente, a missionária disse: Pastor Enésio, papai, eles me chamam de pai ou de avô, por favor, abrace a Flora, porque ela está precisando de um pai. Havia perdido o pai e a mãe na guerra, e ela não conseguia lembrar, não conseguia contar. Eu abracei com muito amor, como avô, não é? Que o pai dela está lá no Paraná, é um pastor muito ungido de Deus Pai, que a gente chama, né? Que cobre espiritualmente e mantém as despesas lá. Eu abracei e escorreu uma lágrima aqui. E daqui a pouco ela começou a lembrar, contou tudo o que havia ocorrido na vida dela, uma parte mais importante. E hoje é uma das melhores alunas e já está se tornando uma das líderes daqueles meninos. Ela já deve estar com 16 anos hoje. Mas no final daquele dia, chegou o menino com a roupinha rasgadinha, e quando eles vêm, não tem roupa, aí vai arrumando roupa, vamos cuidando da saúde deles, depois eles vão para a escola, temos um convênio com uma escola particular, cristã, pagamos para cada uma dessas crianças, e aquele menino chegou, o olho dele torto, doente, e o olho torto. Chegou, ele era tão pequenininho que ele não dá para enxergá-lo. Eles tinha a mesa, né, onde os médicos atendiam, a escrivaninha. Não dava, então eu tive que afastar a cadeira para eles observarem o menino. Eles foram atendendo e foi vindo o pastor que contava a história dele e foi contando e o quanto ele tinha sofrido. Muitos vêm caminhando, outros ficam na beira dos mercados onde serve comida, lá feira, como aqui serve comida. E eles esperam quando as pessoas saem, param de comer, eles correm e pegam o resto da comida no prato. Assim que uma boa parte vivia. E, de repente, fomos atendendo aquele menino, e as portas foram se abrindo, ele foi levantando a cabeça. E, de repente, eu perguntei, menino tão pobrezinho, menino com olho doente, roupinha rasgada, descalço, qual é seu nome? E ele me disse, para todos que estávamos ali, estávamos em 3, meu nome é Jesus. O nome dele era Jesus. Jesus Wani. Aquela tarde foi uma tarde tremenda. Uma tarde tremenda. Deus falou conosco, olha, vocês estão aqui, quando vocês cuidam dessas viúvas, desses órfãos, na verdade, vocês estão cuidando de mim. Aí nos lembramos das últimas palavras do Senhor Jesus, ali em Mateus 25. Olha, a última pregação dele. O que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Que coisa, né? Coisa linda. E, então, esse é o trabalho que a gente faz no Sudão. O sonho de todo missionário é abrir igreja. Aí Deus nos mandou trabalhar com órfãos e com as viúvas. E aí? Vai ficar uma decepção, não é verdade? Vai ficar uma decepção. Não. O que ocorreu? As igrejas começaram a nascer ao redor dos órfãos. Estamos com diversas igrejas lá. Com o grupo todo completo, nós estamos com quase 400 igrejas em diversos países, em 5 países, 6 países da África, para vocês terem uma ideia, pela bondade. Igreja, você pensa igreja, né? Templo construído, não.
Algumas têm templo para 200 pessoas de alvenaria, outras estão debaixo de uma árvore, debaixo de uma lona, né? Esse é um pouco do que está ocorrendo no Sudão. Eu queria passar alguma coisa, chegou lá? Está pronto aí? Então, eu vou liberar para vocês. É bom que eu aproveito e bebo um pouco d'água, pode ser, Carlito? Vocês projetam, então, essa parte. Pode ser, pastor. Um dos vídeos está pronto, o próximo já está quase pronto. O Carlos já vai passar o vídeo para o pessoal, tá bom? Ótimo, pode passar, então. Aí eu aproveito, bebo uma água, molho a garganta. Chegou a vez da nossa van fazer a passagem louca. Realmente muito difícil, muito difícil. Preste atenção no que vai ocorrer. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Pode tombar, lá uma roda já está no alto. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Olha, a única que passou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Praise the Lord. Aleluia. Ok, aqui vamos nós. Bendito seja Deus. Nós vamos caminhando agora. Chegou a vez da nossa van fazer a passagem louca. Realmente muito difícil, muito difícil. Preste atenção no que vai ocorrer. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Pode tombar, lá uma roda já está no alto. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Olha, a única que passou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Praise the Lord. Aleluia. Ok, aqui vamos nós. Bendito seja Deus. Nós vamos caminhando agora. Então, vocês puderam ver aí, Carlito? Viu? Sim, deu para você ver daí? Sim, maravilhoso. Esse é o tipo da estrada. Hã? Maravilhoso o vídeo, para nós conhecermos um pouquinho melhor. Aquele homem de palitozinho que vocês viram correndo ali, aquele é um Martin Frederic Ajugo. É o nosso coordenador, meu amigo há muitos anos. Eu conheci lá no Sudão Muçulmano e ele querendo iniciar o trabalho com crianças e nós também. Então, foi a tampa e a panela, como se diz, né? A gente se uniu há muitos anos e ele é um dos líderes de uma igreja chamada Inland Church, estilo Assembleia de Deus. Idêntico à Assembleia de Deus, só que lá as igrejas não eram ligadas ao exterior, porque não era permitido, país muçulmano. Então eles ficaram lá quietinhos, mas uma bênção, Inland Church. E vocês viram ali o tipo de estrada? Isso é comum. Ali perto, um dia eu estava, querido aluno ali, atravessando e veio um guerreiro, uma metralhadora na mão, e falava alguma coisa que eu não entendia, e pôs a metralhadora no meu peito, e ele não disparou porque Deus impediu. Até hoje eu não sei por quê. Que ele veio daquela forma, um país muçulmano, eles lá, quando veem pessoas brancas, ainda mais se tiver o olho claro, eles pensam que todos somos americanos. Então, alguns lugares são treinados para odiar o americano, percebe? Eles são treinados em alguns lugares para odiar o americano e para odiar o israelita, o judeu. Alguns lugares são treinados para isso, mas especialmente o americano. Eles consideram o americano inimigo. Eu estive lá um dos dias que o Bin Laden morreu. Foi feriado num daqueles países, para vocês terem uma ideia. O que é um terrorista em outras nações, em alguns lugares lá, ele era benquisto. Só para vocês entenderem, né? Não estou, de forma alguma, entrando em qualquer questão ideológica, partidária, político ou religiosa,
porque eu sei que isso aqui todos estão ouvindo em alguns lugares e poderá, inclusive, ser ouvido em alguns países muçulmanos, a quem nós respeitamos. O muçulmano, eu convivo com eles há muitos anos. São pessoas muito hospitaleiras, sabe? São pessoas queridas. E a ideia que nós temos, assim, do muçulmano agressivo é o grupo violento, que tem também, entre os cristãos, entre outras religiões, há o grupo violento. Mas a grande parte deles, a maioria, quase todos, são muito hospitaleiros. E como recebem bem, recebem você, eles têm leis para o estrangeiro. Eles recebem. Agora, o problema é se você começar a evangelizar. Aí eles realmente têm leis duras quanto a isso. Leis duras quanto a isso. Então, vocês viram ali um pouco a travessia. Eu quero mostrar, passamos uma hora difícil, nesse dia houve o livramento, foi Deus que impediu daquele homem me executar, isso foi na década não passada, na outra década, né, no início, que estávamos no Sudão, Deus impediu, fez uma coisa linda que ocorreu ali, que eu próprio não sei explicar. Mas uma outra feita, um outro dia, estávamos no interior do Sudão também, e fomos cercados por uma tribo chamada Toposa. Até eu passei aí o videozinho, não sei se conseguiu, não foi, né? Tá o inteiro lá. Programação. O documentário está pronto. O documentário está pronto? Então, daqui a pouco a gente faz mais um intervalo. E o que ocorreu? Nosso carro foi quebrando. Foi só chegar perto do deserto, ao deserto lá que se chama Lodebar, né? Na língua de Lodwar, para nós Lodebar. E então, a hora que foi atravessar, o carro começou a quebrar. Havíamos alugado um veículo Toyota, e ele foi quebrando, coisa mesmo terrível. E no segundo dia, ele quebrou no meio de uma tribo chamada Toposa. O dia estava clareando. E, de repente, aquela tribo nos cercou. Eles corriam ao nosso redor, eram de 30 a 60 pessoas. Mulheres, crianças, guerreiros armados, as mulheres armadas. E corriam ao nosso redor gritando, elas gritavam, matar, 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 matar. Nós não sabíamos que língua era aquela. E ficamos ao redor, e eu filmei com o meu pequeno celular, fiquei filmando, falei, bom, se alguém depois achar esse celular e a gente partir para a eternidade, vai saber como foi. Mas descobrimos, matar, matar, na língua deles, não é o mesmo que na nossa língua, é alô, 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 olá, 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 ou seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas eles armados e pegavam a lança e futucavam a gente assim, mas não era por mal. Nós estávamos ali e logo depois começamos uma igreja naquela tribo. Eu voltei naquela igreja antes da guerra e já tínhamos 60 pessoas daquela etnia frequentando ali o campo missionário. Mas assim que estiver pronto, o pastor José Carlos está coordenando, vamos ver o segundo aí. Mais um intervalozinho, gente, mais um intervalozinho aí, para a gente partir para a segunda parte da nossa aula, pode ser aula, né? Nosso bate-papo aqui sobre esse continente que eu tanto amo, que é a África. Vamos lá, então, pode passar o segundo aí, que vai ser muito bom. Preocupação com o aumento da violência em mais de 2 anos de conflito na região. Em 2008, o Senhor despertou o seu servo, pastor Anésio, a pesquisar e se envolver com a realidade da nação sudanesa. E, em fevereiro de 2009, pastor Anésio, juntamente com uma importante liderança missionária do Brasil, foram pela primeira vez ao Sudão espiar a terra. São os jovens da igreja.
assentados ali fora, estão cantando, estão felizes. Chegando à fronteira da nação, puderam conhecer a dura realidade do campo de Kakuma, com milhares de refugiados assolados pela fome e cujos rostos retratam a vitimização da violência e abandono, resultantes dos muitos anos de guerra. Estamos vendo algo que nos faz chorar por tanta facilidade que temos no Brasil. Lá vai ela agora. Ela vai correndo. Corre, perigo. Puderam também conhecer a tribo Toposa, formada por cerca de 1,5 milhão de pessoas que vivem na fronteira entre a Etiópia e o Sudão, que igualmente sofrem por não terem acesso à água e quase nenhuma comida. Não sabemos o que está para acontecer. Por enquanto eles estão dançando e Deus vai abençoar e continua assim. Nosso carro está quebrado. Visitaram crianças órfãs em Torite, cujos sorrisos nos rostos e a alegria de viver escondem uma história de antiga dor e sofrimento, onde a educação é de difícil acesso e até mesmo a escola pública é paga. Chegou a vez da nossa van fazer a passagem louca. Realmente muito difícil, muito difícil. Preste atenção no que vai ocorrer. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Pode tombar, lá uma roda já está no alto. Muito difícil. Muito difícil. Olha, a única que passou. Meu Deus, meu Deus. Praise Deus. Ok, aqui vamos nós. Bendito seja Deus. Pastor Anésio percorreu a região por 40 dias, onde realizou a triagem do obreiro Anthony para trabalhar com a tribo Toposa. Em agosto do mesmo ano, o pastor retorna ao Sudão e se alegra em ver que o pastoreio do obreiro Anthony já havia gerado 60 pessoas ao Senhor. Neste mesmo período, o trabalho no Sudão prosperou e 3 casas de acolhimento foram iniciadas, abrigando crianças órfãs e carentes. Porém, mais uma vez, os conflitos constantes da região voltaram a se instaurar. E com isso, no final de 2010 e início de 2011, quase todos os trabalhos de instituições e casas de acolhimento fecharam. Mas a esperança não acabara ali. Confrontos começaram na capital, em Juba, e o conflito depressa ganhou contornos de guerra tribal. Já morreram mais de 1.000 pessoas e outras 180.000 tiveram de deixar as suas casas, com mais de 12.000 capacetes azuis no terreno. Por causa de conflitos étnicos, eles perderam quase tudo. Para salvar a vida, tiveram de fugir para os campos de refugiados. Mas nem em locais como este estão protegidos da violência. Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas em um ataque contra um campo de refugiados da ONU em Malakal, no Sudão do Sul. A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras afirmou que o ataque contra civis é escandaloso. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, condenou o atentado e expressou preocupação com o aumento da violência em mais de 2 anos de conflito na região. No mesmo ano, o governo local incentivou as famílias sudanesas a abrigarem as milhares de crianças órfãs da nação. Neste tempo, o pastor Anésio conheceu Martin e sua esposa Grace. Podemos dar uma pausa agora, nativos que já haviam acolhido em sua casa 3 crianças. Isso, passa essa parte. Ansiavam alcançar outras mais. Iniciou-se um período de oração para então ir avante. 2 anos depois, o que era 3 se tornou uma casa com 13 crianças. Ótimo.
Ótimo. Onde eu hospedo nossos órfãos. Vocês puderam ver aí um pouco. Aqui é a casa das meninas. E ali. Vocês e aqui puderam a casa ver a dos tribo, meninos. o cercou. Ali a cozinha. Vocês puderam ver um pouco da casa, do mar, do primeiro grupo de crianças. Obrigado, pastor José Carlos de Oliveira, pastor Eduardo, que estão aqui nos ajudando. Obrigado pela equipe que está aí, obrigado pela paciência, ao Carlos aí de Votuporanga, e Carlitos e todos que estão nos ajudando aí. E a parte técnica, né, não é tão fácil, ainda mais quando surge alguma coisa, alguma novidade em cima da hora. Então, voltando lá, as pessoas estão fazendo algumas perguntas. Qual a estratégia de evangelizar? Qual é a estratégia? Então, nós evangelizamos através dos cidadãos locais, que nós chamamos autóctone. Importante você guardar essa palavra, tá bom? Autóctone é aquela pessoa que nasceu, cresceu e vive na mesma cidade. Carlito, você nasceu em Votuporanga? Aí na região? Eu nasci em Fernandópolis, pastor. Mas isso, é a mesma região. Mesma nasceu região. e cresceu. O tempo todo aí? Só no Hospital Livre em Votuporanga. Então você é autóctone. Você percebe? Autóctone se você mudar... de Votuporanga. Não, se é autóctone da região. Da região. Certo? Autóctone não é de uma cidade, é de um país ou de uma região. Se você se mudar para os Estados Unidos, você não é mais autóctone, certo? É aquela pessoa que vive a vida inteira naquele lugar, naquela região onde nasceu. Então, Deus nos mostrou o quê? Para o estrangeiro, vocês não queiram saber quanta dificuldade que tem um estrangeiro. Até em países abertos. Você vê como é difícil. Está um país como a China, que hoje está bem mais aberto que anteriormente, Moçambique, às vezes só te dão visto para um mês, para um pequeno período, para um ano, porque o país tem que controlar suas fronteiras, né? Isso dificulta para o missionário, dificulta. Então, o que Deus nos orientou? Respondendo essa pergunta tão preciosa. Então, o aluno que não estou pegando o nome, tá? Porque eu também não pedi autorização. Mas o aluno que nos perguntou, ou aluna, qual é a estratégia para evangelizar? É através do convertido no país. Então, nosso segredo é sempre entrar em contato com alguém convertido. E sempre há. Todo o país do mundo. Eu estive no país mais fechado do mundo e procurei, encontrei uma mulher de Deus e fomos orar na casa dela. Na casa dela, o país mais fechado do mundo, tão fechado que eu não posso falar o nome dele aqui, tá bom? Não posso falar. E, então, o segredo qual é? É trabalhar, dar condições para o cidadão autóctone. E quem é convertido, ele quer pregar o evangelho. Então, nós damos recursos financeiros para ele, por exemplo, para comprar um veículo. Nós já compramos veículo para diversos missionários em diversos países. Às vezes eles não podem manter um carro, mas conseguem manter uma moto. Então, estamos ali. E outra forma, às vezes, de mantê-lo como financeiramente, o alimento, o aluguel da casa, e dar a ele condições de levar materiais, bíblias na língua deles, porque você compra com facilidade. E você leva a Bíblia para eles lá, leva material evangélico. E ajuda. Se eles querem que você faça uma campanha evangelística, uma cruzada, já fizemos em diversos países, inclusive países fechados. Consegue autorização e a gente realiza a cruzada evangelística. Pastor José Carlos, que está aqui administrando comigo, ele já esteve numa cruzada evangelística num país, não foi? Num país comunista, não é mesmo? E depois na praça pública fomos autorizados. Foi maravilhoso, com muitas conversões e decisões. Mas são eles que organizam. Então, isso que é importante. Por exemplo, se a igreja de Votuporanga quer fazer um culto, alugar aí o campo da Votuporanguense, e fazer uma grande cruzada e trazer pregadores, é a igreja local que faz. Ela sabe como funcionam as leis. Vai então a prefeitura, vai a delegacia,
pega todas as autorizações, paga todas as taxas necessárias, e o pregador que vem de fora entra com a parte espiritual. Então, assim nós fazemos lá. Fazemos evangelismo nas ruas, pregamos nas praças, conforme a igreja local. Eu aqui estou com meu chapéuzinho, mas lá, no país muçulmano, eu uso turbante, inclusive com óculos, para não verem meu olho claro. Então, eu ando lá o tempo todo de turbante para evitar, para não trazer perigo, não só para mim, para eles também. Porque a hora que você termina a pregação, você vai embora para a tua casa. Mas a polícia local chama, às vezes, o pastor para saber o que nós estamos fazendo lá. Então, a gente, com vestimenta local, não chama tanto a atenção. Então, essa é a estratégia. Mas a principal estratégia que Deus nos deu nestes países fechados para o evangelho é o amor. Nesse país mais fechado do mundo, o que fomos visitar um orfanato. Eles permitiram. É um milagre. País muito fechado, o mais fechado do mundo. Então, fomos lá visitar o orfanato. Chegou lá, estava faltando comida, faltando muitas coisas. Então, nós começamos a fazer alguma coisa por aquele orfanato. Uma das coisas foi conseguir no Brasil uma ambulância para fazer todo o transporte lá dentro. Então, a gente passa a trabalhar na assistência social, na manifestação do amor. Então, lá, por exemplo, no Sudão muçulmano, que forma que nós ajudamos? Trabalhamos com viúvas. São 16 viúvas com suas crianças, 51 crianças. Tem viúva que tem 6 crianças. 6 crianças. Algumas não são viúvas, o marido desapareceu. Outro marido ficou cego. Então, mas são bem carentes mesmo. E então nós estamos ali. Através desta ajuda, são todas mulheres cristãs, elas têm recursos e pregam o evangelho. E nós enviamos sempre ajudas para eles e toda vez que vamos, procuramos abençoar em alguma coisa, ajudar numa construção, né? Então, e ficamos sempre. Já locais que todos os meses a gente envia alguma coisa para eles, como é o caso desse trabalho com as viúvas, né? E percebe? Pois não. Temos uma pergunta aqui, pastor José Carlos, fala bem alto. Adriana Castro, ela diz que é formada em técnica de enfermagem. Atenção, Adriana Castro. Ela é formada em técnica de enfermagem. Ela já tentou ingressar no Médicos Sem Fronteiras, mas não conseguiu. Sei. Ela quer saber como que ela faz. Ela quis entrar no Médicos Sem Fronteiras, mas não conseguiu, não sei a razão. Médicos Sem Fronteiras são verdadeiros anjos naquela região. Fazem um trabalho maravilhoso. Muitos lugares, eles são a única opção médica que existe para aquele povo. Pois não, pastor José? Ela quer saber como que ela faz para participar dessa missão. Muito bem. Nós já temos, inclusive, uma enfermeira de Rio Preto. Depois você entra em contato comigo, o Carlito tem meu zap. Temos uma enfermeira de Rio Preto que já está fazendo expedições lá para a África. Então, ela é uma enfermeira experiente de Rio Preto, certo? É uma serva de Deus consagrada. E ela, então, já criou um link com eles lá, já criou uma ligação. E você poderá se ligar a ela e ir para o local onde ela está. Ela está num país cristão, mas trabalhando numa região muçulmana. Viu? É comum um país da África ter uma região muçulmana, ter uma cidade muçulmana, certo? Então, ali há liberdade para pregar, porque o país é cristão, certo? Mas a região é muçulmana. Isso é comum ocorrer em diversos países, inclusive onde está a nossa base, em Uganda, é uma região muçulmana. Então, depois você entra em contato conosco. E você pode também ir numa das expedições. Estamos há 12, 13 meses sem ir para lá por causa do corona. Lá, o estrangeiro ficou bem fechado para entrar. Conseguimos entrar, um verdadeiro milagre, em fevereiro de 2020, março de 2020 agora. Logo, as portas vão se abrir. Aí nós vamos voltar com as expedições. No meio do ano, devemos ter mais uma. Aí você vai para conhecer, para ver a realidade, não é? E já pode ajudar, fazer alguma coisa lá. Sempre importante, vai ter sempre algo para fazer. Porque chega num lugar desse, para você ter uma ideia, numa das regiões que nós trabalhamos, havia um médico
apenas 235 mil pessoas morando ali. Um médico. Nós levamos malas de remédios para esse médico. Ele ficou tão feliz. Homem jovem, não se casou, deve ter seus 30, 35 anos, com a sua moto, para lá e para cá, para lá e para cá. Olha, como pode um médico só? Um médico só. Então, a necessidade é muito grande. Então, uma enfermeira lá é muito útil. O ideal é não ir de mudança, a não ser que Deus mande. O ideal é ir conhecendo, participando das expedições, mas preste atenção. Você quer ir numa viagem missionária, há outras missões que fazem as viagens missionárias. Nós só fazemos expedições. Então você vai estar junto com eles, vai passar o dia, talvez vai comer a comida que eles comem. Em geral, a gente não dorme porque não é necessário. E às vezes o casebrinho deles lá é tão apertadinho que nem dá para a gente dormir. E nem é necessário. Eu já dormi diversas vezes. Me lembro de uma das expedições que, país muçulmano, o Brasil mandou dinheiro, mas eu não conseguia sacar o dinheiro. Não conseguia. E o dinheiro acabou. Então não podia ficar no hotel. Não tinha dinheiro. Pastor José se lembra que vocês mandaram dinheiro para mim, mas eu não podia receber. Há um controle financeiro de Mamon em muitos países. Ele tenta controlar, ele é um derrotado, né? É o demônio que cuida do dinheiro. E nós não conseguimos sacar. Aí eu fui para a casa de um dos meus discípulos, Mateus, à beira do Rio Nilo. Fiquei lá. Em 24 horas a gente comia uma comidinha. Como é que se chama aquela folha grande, pastor Zé Carlos? Não a couve. Taioba. Taioba. Nós comíamos uma taioba com coco. Então aquilo é forte, sabe? Você faz aquele misturazinho assim, não é? Refogadinho ali, e comia com aquele óleo de coco, com o coco. Comia uma vez e ficava 24 horas, porque eles lá não tem comida toda hora como aqui. Mas dormimos. De noite, teve noite que eu prestei atenção, esse meu discípulo, ele desapareceu no período da guerra. Não tem mais notícia dele há mais de 5 anos. Mas ele ficava na porta da cabana dele, as cabanas são redondas, só tem uma porta. Eu dormindo, mas vi ele na porta. Ele passou a noite inteira sentado na porta. Dormindo também, cochilando. Por quê? Porque ele sabia que um homem branco estava ali dentro. E a possibilidade de vir guerrilheiros e me sequestrarem ou me matarem era muito grande, muito grande. Então, temos mais um vídeo? Pergunta. Perguntas, tá bom, peraí. Então, só para vocês entenderem. Então, isso é expedição. Claro que, quando vamos com mulheres, com pastores, nós não entramos em área de guerra, só entramos em área muito pobre, e não tem necessidade de dormir. Mas você vai passar o dia visitando, conversando. Agora, eu faço um pedido. Vocês que podem, estude inglês. Estude inglês. Na África tem 4, 5 países que falam português. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e mais alguns outros ali, mais 1 ou 2. Todos os demais falam diversas línguas. Mas se você falar inglês, todo lugar tem alguém que fala inglês e interpreta para você. Então, muito importante, você que perguntou, Adriana, os demais, estude inglês. Em nome de Jesus, estude inglês. Talvez você não vai estar falando, está aqui do meu lado o pastor Eduardo, que já sabe um pouco de inglês. Olha, eu quando fui a primeira vez, eu sabia um pouco. Mas você vai falando e você vai crescendo. É indispensável. Ou então, trabalhar apenas nos países de fala portuguesa, ou estar com alguém que interpreta. Tem alguém que interpreta para você. Qual é a pergunta, pastor José? Você está falando de muito longe, eu tenho que repetir. Vem mais perto aqui, por favor. Pode até mostrar a sua filosofia. Então, fala bem alto. Vanessa Saraiva está perguntando, toda ida à África é perigoso? Toda ida? Ou alguns países sim, outros não? Olha, ir para o Morro do Rio de Janeiro ou para alguns bairros de São Paulo é mais perigoso do que ir para a África. Certo? Então, nós não vamos em locais que há perigo. Uma das vezes nós estávamos em 3 obreiros, 2 brasileiros e um africano, tentando entrar na Somália. Avisaram para nós, eles estão prendendo qualquer cristão que encontram, estão cortando as pernas do cristão e jogam na fronteira. Mas nós queríamos entrar.
Não conseguimos nenhum guia. Você, para entrar num país, você precisa de um guia. Alguém que fale a língua lá. Não conseguimos. E lutando. Não estávamos com medo nenhum. Não sei explicar por quê. E, de repente, Deus falou comigo. Quando o perigo já está demonstrado, você não tem que entrar nele. Entenda bem. Quando o perigo já está visível, você não tem que entrar nele. Já está visível. Você não tem que se jogar nos braços da morte. Então, aquilo foi uma lição há muitos anos atrás. Então, é assim que nós praticamos. Nunca levamos um tiro. Então, por quê? Deus nos protege acima de tudo. Viu? Deus nos protege acima de tudo. Mas nós também não nos colocamos em situação de risco. Certo? E Deus faz coisa linda. Tivemos que atravessar uma região perigosa. E, na hora que fomos começar a travessia, estávamos um motorista, um missionário africano e 2 ou 3 brasileiros dentro do carro. E na hora que fomos entrando naquela região perigosa, onde havia muitas emboscadas, um homem parado falou conosco: vocês me levem até lá, por favor. Ele armado com uma metralhadora muito comum lá, Kalashnikov, uma metralhadora russa que é muito comum lá na África, e com outras pentes preparados ali. Eu falei, mas como? Vai ficar apertado dentro desse carro. Mas Deus orientou para levar aquele homem. E levamos. E o carro quebrou no lugar mais perigoso. O carro quebrou no lugar mais perigoso. E quando o carro quebrou, aquele homem se afastou. Eu filmei. Não vou mostrar para vocês hoje. Filmei sem saber. Fotografei, aliás. Filmei também um pouquinho dele, sem querer. Ele se afastava do carro e ficava vigiando tudo, com a metralhadora, com o fuzil Kalashnikov, aquele que tem uma curvinha assim embaixo, sabe? Com o fuzil aqui e o tempo todo nos protegendo. Até chegarmos ao final da viagem. Chegou ao final da viagem, ele foi lá no comandante da fronteira, deu uma voz de comando, uma orientação para aquele comandante, e nós fomos recebidos com muito carinho. E aquele homem desapareceu. Desapareceu. Aí que, depois de noite, é que eu fui compreender. Meu Deus, será que não era um anjo do Senhor? Será que não era um anjo? Tem hora que há pessoas que são tão ungidas por Deus que parecem anjos. E tem hora que tem anjos que estão tão humanos que parecem pessoas. Mas diversas vezes isso nos aconteceu. Nas expedições, os milagres são comuns. São comuns. E acontecem coisas lindas. Porém, Deus tem nos guardado. É claro que era um grupo pequeno, já preparado para essa travessia. Quando vamos num grupo grande, já fomos agora o último grupo, em 18 pessoas. 2 médicos, 2 psicólogos. Agora, no ano passado. 2 médicos, 2 psicólogas, enfermeiras, professores, professoras, pastores. Então, a gente se mantém dentro daquele ambiente de segurança. Claro que, quando você está no estrangeiro, muita coisa muda. Mais alguma pergunta, pastor José Carlos? Isso. Se houver alguma pergunta, Carlito, você me dá um sinal, tá bom? Posso prosseguir? Pode prosseguir, professor. Eu acho que já estou chegando à minha parte final. Eu queria agora ir para a parte de Moçambique. Ok? Então vamos descer um pouquinho. A gente é acostumado a lecionar com mapa atrás, né? Mas você vai imaginando aí. Então, Moçambique já fica no oposto do Sudão, da Somália, de Uganda, do Quênia, que nós falamos, tá? Próximo ao deserto do Saara. Vamos falar agora aqui da região sul. Moçambique está numa hora maravilhosa. As portas estão abertas para nós brasileiros. O país do mundo mais chegado com Moçambique talvez seja o Brasil. Falam português? Então você chega lá e já. Você chega no aeroporto, você tira o visto aqui do Brasil, ou faz o visto lá, já carimbo na hora, que isso não é comum, não é todo o país que você entra, não. É? Moçambique, Uganda, Quênia, você chega no aeroporto, dependendo das circunstâncias, você já ali mesmo nem tira o visto aqui do Brasil.
Então, Moçambique tem 27 milhões de habitantes. Ou seja, é um país médio também, não é tão grande, mas não é pequeno. 27 milhões de habitantes. É um dos 3, 4 países mais pobres do mundo. Do mundo. Tiveram uma guerra muito forte, a guerra acabou, mas eles ainda não conseguiram recuperar. É terra fértil, não tem deserto, mas é um país muito pobre e muito aberto. Onde você chegar em Moçambique, você pode pregar e as pessoas vão entregar sua vida para Jesus. Se converter, só Deus que sabe, né? Mas eles vão entregar sua vida para Jesus. E Moçambique passa uma hora interessante. O que Moçambique está precisando? É bom que vamos lá pregar? É bom. Fizemos já diversas cruzadas lá. É maravilhoso. Mas o que eles mais estão precisando é de discipulado, sabe? É aquela irmã que entra na casa da moçambicana, ensina para ela, porque em geral ela não sabe ler nem escrever. Então ensina as primeiras coisas da palavra de Deus. Está precisando daquele missionário, daquele pastor brasileiro, às vezes não pode mudar para lá, né? Mas pode ir uma vez por ano ou duas e gastar tempo. O pastor Zé Carlos está aqui, ele fez isso. Fica tempo lá conversando, ensinando, dando aula para os líderes, para os líderes. Nós estamos, hoje é segunda-feira, dia 22, um casal de brasileiros está indo para lá. Ele é um empresário, se aposentou e consagrou a sua vida, ele está com 65, 66 anos, e foi de mudança para lá. Já está lá uns 4 anos e quer ficar mais uns 3, pelo menos. Ele e a esposa. Deixaram os filhos e netos, uma família maravilhosa, e eles se mudaram para lá. Vieram para o Brasil, ficaram aqui agora o período das férias, pregando, visitando, tratando da saúde, e na quinta-feira agora, dessa semana, eles estão indo lá. Então, esses moram lá. E o que eles fazem? Paternidade. Entenda bem. Paternidade é o que a África está precisando. Eles evangelizam. O africano é doido para evangelizar. Você tem que segurar. Você tem uma igreja, você volta, eles abriram mais 5, mas sem estrutura. Então, você tem que segurar, diferente do Brasil, que você tem que ficar empurrando. Lá estão evangelizando. O que eles precisam é de paternidade. Pessoas que têm graça, que tenham paciência para gerá-los, para cuidar deles, para ensiná-los coisas básicas. Lembra que eu disse para vocês? Às vezes, no domingo, ele está lá no culto, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana ou na Batista, mas há um hábito na tribo deles, de na quarta-feira, tem uma sessão de feitiçaria, de magia negra. E eles na quarta-feira vão. Por quê? Falta de ensinamento. Então é algo precioso. Então isso que eles estão precisando muito, de paternidade. Hoje, eu quero mandar um abraço para o casal Márcio e Giovana. Eles estão 4 dias de viagem. Hoje, lá já é de madrugada. Se eles não chegarem, eles estão chegando em Toeira. Toeira é um cantinho de Moçambique, fronteira com Malawi. Eles estão com um trabalho maravilhoso. Viajaram 3, 4 dias de avião, agora alugaram um carro e estão uma caminhonete 4x4, estão entrando lá nas margens dos rios mais importantes, onde navegava o famoso missionário David Livingstone. Eles estão lá. Um abraço, Márcio e Giovana. Talvez vocês não poderão ouvir agora, mas ouvirão depois da gravação. Eu glorifico a Deus por suas vidas. Pastor José, tem mais uma pergunta? Pergunta. Pois não. Carlos Lazzarini pergunta: o valor, o gasto, qual o valor para ir uma ida e volta para a África? Muito bem. O preço normal é em torno de $1.000, certo? Vamos pôr $1.200 a passagem aérea. Como o dólar subiu, vai ficar aí uns R$6.000, mas eu espero que tenha sido agradável. Mas, partindo agora para os finalmente, como se diz no interior, as portas estão abertas na África. Eu falava para vocês, todos os países. Uns para você ir lá e ficar meses, ou até se mudar. Outros para você entrar e sair. Alguns, há algum risco. Nesses, então, aí
Só entram pessoas com... Aí há uma restrição maior. País onde está havendo o nível de perseguição é alto, nós não entramos com pessoas recém-casadas, não entramos com pessoas que têm crianças pequenas, exceto se a pessoa exige, que há pessoas que, não é? Vocês viram agora há pouco um médico debaixo de uma árvore, atendendo. Que autorização que tem? Nenhuma. Mas ele é um homem de Deus, um homem de coragem, está conosco desde o início. Ele entra mesmo e ele não se importa com nada. E há outros que tomam cuidado. Uma vez eu fui entrar num desses países e tem um homem muito experiente lá. Estávamos em 3 brasileiros, um médico e 2 pastores. E ele disse assim, vocês vão sair de lá dentro de um saco plástico. Diz para nós, vocês vão sair de lá dentro de um saco plástico. E aí, que palavra dura que ele deu. Mas eu entendi o objetivo dele. Era nos alertar. E nós entramos. E quando fomos chegando no aeroporto, um dos líderes, ele me contou que ele pensou em voltar. Mas ele orou. E nós entramos, visitamos aqueles países, um de alto nível de perseguição, entre os 5 países mais fechados do mundo, e outro em guerra. Entramos em tudo, fomos bem-aventurados, não vimos nenhum perigo. Deus nos guardou. Deus nos guardou. Coisas lindas acontecem nessas horas. Uma certa feita, estávamos fazendo uma travessia no Oceano Índico. Oceano Índico. Uma região com bastante tubarões, e com um barco pequeno, motorzinho fraco. Era uma travessia de 7 horas, mas pegamos um temporal e a travessia durou 9 horas. O barco subia nas ondas, e a hora que ele caía, ele estralava tudo. Era um barco pequeno, de 5, 6 metros de comprimento, e 1 metro, 1,5 metros de largura, pouco mais que uma canoa. E nós fazíamos uma travessia difícil, mas era o único que tínhamos. O único que tínhamos. E naquele dia, eu vi a morte face a face. Eu vi que não tinha como aquele barco resistir. As ondas eram tão altas, algumas nós passávamos por cima, outras nós passávamos como se estivesse surfando. Aquele dia eu vi, olha, hoje... Aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu estava com um homem de Deus aqui do Brasil, com o filho dele jovem. Fiquei tão triste de pensar daquele jovem, que depois se casou, daí pouco tempo, esse cara nem casado é, ele perder a vida ali, nós, que assim, tínhamos 2 salvas-vidas, 2 coletes salva-vidas, sabe? Né? Dei para os 2, para mim não tinha. O que eu fiz? Peguei minha mochila, enchi de garrafas vazias e amarrei, porque eu vi que nós iríamos naufragar. E naquele meio eu falei, Deus, o Senhor não nos trouxe para morrer aqui, dá-me um sinal. Naquele momento, gente, eu tenho viajado pelos oceanos, com esses oceanos quase que do mundo todo, Pacífico, Atlântico, Índico, Mediterrâneo. Eu nunca vi um peixe grande, nem peixinhos pequenos, nunca vi. Naquele dia, no meio das ondas, veio um peixe imenso, parecido um marlin. Ele veio, nadava, chegou pertinho do nosso barco, foi bem no alto e mergulhou e afundou. Eu senti que era um sinal de Deus. Olha, 40, 50 anos navegando pelos mares, nunca vi. E naquele dia, aquele peixe foi ali, pertinho do nosso barco, para nos cumprimentar. Eu senti que era Deus dizendo, vocês vão chegar. Nunca é uma ilha do Oceano Índico, nunca uma pessoa branca, um estrangeiro havia chegado ali. E eles sempre pediam, venham. Havia quase 200 pessoas nos esperando para o culto. Muitos eram feiticeiros, estavam vindo para ver os estrangeiros. E nós, naquela noite, viajamos desde a madrugada até o anoitecer. Quando estava anoitecendo, nós chegamos ali. Ainda deu tempo de trocar de roupa, que estávamos molhados, enregelados. E participar do culto, onde muitas vidas se entregaram ao Senhor. E hoje ali a igreja, a maior igreja que temos dessas quase 400, está ali. A igreja base nessa ilha, para a glória do Senhor. Eles nunca, as crianças, as mulheres, os homens com certeza iam para o continente. Nunca tinha visto um cidadão branco. E chegamos os 3. Eles ficavam olhando para mim, tudo que eu fazia, eles ficavam prestando atenção.
Então foi maravilhoso ter assim o sentimento, né, que os apóstolos tinham no passado de chegar no lugar onde nunca ninguém chegou. Pastor José Carlos, você esteve nessa ilha conosco já. Você viu o que Deus está fazendo lá? Ilha de Buene. Agora o temporal destruiu o templo, a casa pastoral e a escolinha. E já, graças a Deus, Deus foi mandando recursos, já foi reconstruída a casa pastoral. O templo ainda não. Acabamos, está indo para lá uma oferta para ajudar a reconstruir o templo. Então, é algo tremendo. E uma coisa preciosa. Você vai observar, nós não vamos te dar número de conta, não vamos te pedir oferta. Nós não pedimos ofertas para ninguém. Não precisa. Temos tido abundância. Pastor José Carlos, que está aqui, é o líder da administração. Todos somos voluntários. Ninguém ganha um centavo. Todos somos voluntários. Então, uma pessoa é médico, ganha como médico, do seu emprego. O pastor é pastor da sua igreja. O professor trabalha, enfim. Mas todos somos voluntários. E temos tido fartura. Todo este mês de abril, mas já mandamos tanto dinheiro para a África que eu nem vou falar o valor. É muito que mandamos. Não faltou nada. E tem os meses, então, que a despesa é muito grande. Por quê? Nós aprendemos a orar. Aí Deus move as pessoas. Deus move uma pessoa e diz, pastor, eu estava acordado aqui de madrugada e me lembrei das crianças, das viúvas, lembrei. E assim, com fartura, nós temos tido. E também as adoções. Alguém pediu se poderia trazer alguém de lá para cá. Pode. Ele sendo maior de 18 anos, tem o passaporte, ele pode vir para o Brasil. Aqui não é difícil legalizar a documentação. Já tem muitos moçambicanos, angolanos, enfim, africanos morando no Brasil. Né? Já o menor de idade é muito difícil. Para adotar é praticamente, não é impossível, mas quase. É muito difícil. Viu? Então, o que nós fazemos? Nós temos os pastores lá que cuidam das crianças. Certo? Então, esses pastores cuidam, já passamos de 100 crianças, dos quais 70 nós damos escola de tempo integral, comida, roupa, certo? E os outros 50 nós ajudamos as mães a mantê-los, somente com alimentação, esses outros 51. Então, é algo precioso. O nosso alvo, Carlito, demais alunos que estão aí, demais professores, pastores, nosso alvo, nosso pedido a Deus, até 2025, é 3.000 órfãos, 3.000 crianças. Impossível, impossível. Mas Deus gosta das coisas impossíveis, né? Ele gosta de desafio, então o desafio é dele. A Bíblia não diz que o Carlito, o José, o Eduardo, o Anésio é o pai dos órfãos, não diz. Diz que o Senhor Jeová é o pai dos órfãos e o marido da viúva, da mulher abandonada. Então, nosso Deus é que é o responsável por tudo isso, ele é maravilhoso. Eu quero, agora já caminhando para o final, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. No capítulo 30, tem mais uma pergunta, mas eu queria dizer algo. No capítulo 30 de 1 Samuel, conta uma história muito linda, sofrida. Davi volta da guerra, em que ele foi traído, abandonado, ele volta da guerra para Ziclag, e a cidade está destruída. Mulheres e filhos todos levados, como é comum naquela região. Comum. Levados, e ele não sabia se estavam vivos ou mortos. Naquele momento ele consulta o Senhor, e o Senhor vai, e ele sai com aqueles homens cansados, 600 homens, 200 não aguentaram a viagem, pararam no ribeiro de Besor. Mas eles vão indo e encontram um africano caído na beira da estrada. Um africano caído na beira da estrada. E eles param e tinham tanta pressa, porque iam ser mortas as mulheres, violentadas, mortas as crianças, os idosos. Mas eles param para socorrer o africano. E através daquele socorro, Deus dá a vitória. Aquele africano é a chave que Deus dá para Davi alcançar a vitória. E no final, daí 24 horas, Davi vence os amalequitas, recupera todas as famílias
e torna-se um homem tão rico por causa dos espólios da guerra, que quem vencia a guerra era dono de tudo. E os espólios da guerra que ele manda presentes para o povo de Israel. Então, esse é um dos segredos. Eu sei que a Índia precisa muito, a China também, eu sei. Mas em termos de pobreza e miséria, não há nenhum lugar como a África. Nordeste brasileiro, mas tem gente que sabe o argumento? Sabe o argumento? No Brasil tem favela e tem pobre. Mostra uma pessoa que está morrendo de fome. Mostra. Você não vai achar. Pode ser. Eu trabalho no município mais pobre do Brasil, que é no sertão nordestino, o município que tem lá. Não tem ninguém morrendo de fome. É o mais pobre de todos. Não tem jeito. É impossível no Brasil. Agora, a pobreza, vocês não têm uma comida com todos os nutrientes, mas morrer de fome não. Na África isso é comum. Uma multidão está agora, nesse momento, morrendo de fome. Não só de guerra, morrendo de fome. Então, esse é o desafio para o Brasil. Sabe o que acontece, professor Carlito? O africano ama o brasileiro. Ama o brasileiro. É um mistério. E nós amamos os africanos, não é? Nós amamos os africanos, os afrodescendentes, nós os amamos. Pastor Carlos, tem mais uma pergunta, pastor José. Além do inglês... Além do inglês? E falar inglês, o que é necessário a mais para trabalhar na África? Então, além do inglês, algumas profissões são muito boas em qualquer área do mundo. A área da saúde. Então, a enfermeira básica, que é a técnica, a enfermeira padrão, que é aquela que faz universidade, os médicos, os paramédicos, não é? Tem aqueles que são auxiliares dos médicos, né? Tipo paramédico ou biomédico, isso é muito importante. E um curso de enfermagem, às vezes 3 meses a pessoa faz, né? O intensivo técnico de enfermagem, ou essas áreas. Mas também há outras áreas importantes, por exemplo, a área de hortifrutis, certo? Hortifruti, granjeiros, como se diz. Então, você saber trabalhar a terra, isso ajuda muito lá. Você saber construir, muito importante, a pessoa que sabe construir. Foi um missionário do Brasil, sabe o que ele sabia fazer? Poço. Chegou lá, ele foi para um lugar chamado Chocli. Descobriu que as pessoas estavam doentes porque bebiam a água assim à flor da terra. Aí ele fez um poço. O prefeito da cidade ficou impressionado, o prefeito de Chocli. Eu fui lá visitá-lo. E eles ficaram impressionados. Aí ele ensinou, ele foi fazendo poço. Em pouco tempo ele fez 3 poços. Esses poços que nós chamamos de cisterna, 4, 5, 6, 14 metros de fundura. Ele foi fundando, fazendo poço, olha que coisa simples. Mas ajudou muito lá. Mas o que mais precisa é o amor, a facilidade de ensinar a palavra de Deus, que isso qualquer cristão tem. E quem está fazendo um curso igual esse da FATEC, quantos anos que é o curso, professor Carlito? São 4 anos de curso de teologia. 4 anos. Então, é um curso que você faz pela internet, se for presencial, enriquece, é uma delícia, né? E, no final, você tem um preparo bíblico para lecionar, para treinar. Então, isso, o mais importante é o amor, a disposição para jogar. O pastor Carlos está lembrando. Tem um missionário nosso que está trabalhando lá, envia um abraço para ele, Cezinha, e sua querida esposa, Rebeca, com seus filhos. Eles adotaram uma menina lá da África, eles conseguiram, demorou muitos anos. E eles estão trabalhando lá. O que ele fez? Ele fez aqui um curso, ele já era atleta, para ser técnico, certo? E, então, lá ele está trabalhando com mais de 100 meninos, bem pobres, ensinando esporte. E, com isso, ensinando a palavra de Deus. Muitos estão se convertendo. Meninos e meninas estão vindo de religiões totalmente fechadas para o evangelho. Depois de adultos seria difícil, mas crianças eles estão se convertendo, estão se tornando uma bênção em diversos lugares. Há um outro missionário, num país muito fechado. Ele não somente fez o curso, mas ele foi no Rio de Janeiro e conseguiu o diploma da FIFA. A FIFA é essa organização mundial de futebol. Ele conseguiu o diploma. Chegou lá no país com o diploma da FIFA, que é um diploma mundial, e abriu uma escola. Eu fui lá ministrar para ele, fiquei maravilhado. E um dia ele conseguiu trazer ao Brasil
um grupo de uns 20 ou 30 meninos, inclusive levando aos clubes para que esses meninos tivessem uma oportunidade. E meninos de países sob perseguição, países muçulmanos, até ele foi expulso. Descobriram que a escola dele era para evangelizar e ele foi expulso daquele país. Então, são portas que se abrem, né? Portas que se abrem. Mecânico, olha, e outras coisas mais. Tá? Bom, estamos chegando ao final, quero agradecer muito a atenção de todos e estamos à disposição. Pois não, Carlito? Professor Carlito, muito obrigado. Pastor Anésio, queremos imensamente te agradecer por essa palestra. Os comentários aqui no YouTube, no Facebook, foram fantásticos, muito positivos. É uma experiência sensacional essa que o senhor teve e poder transmiti-la, compartilhá-la conosco é extremamente enriquecedor. Pessoal, quem quiser entrar em contato com o pastor Anésio, eu coloquei o telefone, o WhatsApp dele ali no grupo, ali nas conversas do YouTube. Vocês também podem acessar o site pequeninosdosudão.com, tem um acento, tá? Então, pequeninosdosudão.com, e conhecer um pouquinho mais do trabalho. Há uma página no Facebook, uma página no Instagram também, do professor Anésio, do trabalho que eles desenvolvem. É só digitar lá Pequeninos do Sudão que vocês serão direcionados, tá bem? Agradeço a todos que estiveram presentes na nossa live, nossos alunos e nossos amigos visitantes também. Gostaria de dizer para vocês que nós tivemos mais de 600 pessoas alcançadas nessa noite, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, gostaria de pedir mais um favor para vocês. Curtam lá a página do Facebook da FATEC, tá? Para que vocês não percam a live de amanhã. E participem amanhã também. E também compartilhem, né, a experiência de vocês com amigos, com a comunidade da igreja, convidando para participar amanhã de nossa palestra. Pastor Anésio, o senhor também está convidado, você e a sua equipe toda, tá bem? Amanhã teremos 2 palestras sensacionais. A primeira pela pedagoga e mediadora pedagógica Cristiane Guzmão, vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito da inclusão de pessoas com deficiência na igreja. É algo que a gente precisa muito. As igrejas, em geral, estão atrasadas nisso. E nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso. E depois teremos também uma palestra maravilhosa com o professor e doutor em genética humana, Tiago Alves, que é professor, inclusive, de cursos de pós-graduação de teologia, ministrando disciplinas como ciência e religião, diálogo, ciência e religião, criacionismo e evolucionismo, e ele vai estar fazendo uma palestra com o título Ciência e Religião, Diálogo, Conflito ou Independência. Vai ser uma palestra fantástica também, você não pode perder, tá bom? Então, estão todos vocês convidados. Eu vou fazer o seguinte convite. Amanhã, vocês acessem ou a página do Facebook ou o canal da TV FATEC, tá bom? Porque ontem nós criamos já o vídeo, todo o link da live, mas hoje, a hora que chegou na hora de executar, o YouTube tinha derrubado, então tivemos que criar novamente. Por isso tivemos essa intercorrência de ter que mandar o link para vocês correndo, alguns estavam visualizando o vídeo e não a palestra. Então, para que não haja essa intercorrência, amanhã você acesse o canal TV FATEC com 2 Cs no final, ou então você acesse a página do Facebook da FATEC, FATEC com 2 Cs no final. E ali, entre os primeiros vídeos, vai estar a nossa live, que vai acontecer, assim como aconteceu hoje. Tá bem? Aqueles que precisarem de certificado de participação, vocês podem preencher o formulário, que eu vou estar colocando aqui no... Já coloquei, aliás, vou estar colocando de novo aqui no bate-papo do YouTube e vou estar colocando também nos comentários ali do Facebook. Então, vocês preencham o formulário e depois vocês receberão gratuitamente um certificado, tá bom? Por e-mail, certificado de participação no nosso evento, ok? Queridos, acesse então a página do Facebook da FATEC, curta para que você não perca amanhã a nossa live, participe conosco também, é muito importante a sua participação, tá bom? E compartilhem, conversem com seus amigos, familiares, irmãos de igreja, para que eles participem amanhã conosco também.
Que amanhã nós possamos não ter somente 600, mas 800, 900, 1.000 pessoas, quem sabe pela graça de Deus, até o final do nosso evento. Pastor Onésio, pode falar. 1 bilhão de africanos esperam por você. A África está aberta. 1 bilhão de africanos esperam por você. Amém, amém. Amém, pastor. Vamos levantar um exército de pessoas aqui para poder auxiliar os nossos irmãos africanos. Amém? Pastor Onésio, nós nos despedimos agora aqui. Gostaria de pedir que o senhor encerrasse essa live com uma oração. O senhor poderia orar para nós, pastor? Amém. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor das missões, Senhor que ama tanto o brasileiro, Senhor que deu seu Filho para resgatar todos os povos, todas as nações, inclusive os africanos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, te glorificamos por esta noite, pela porta que se abriu no céu e na terra, pela porta que se abriu e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Te louvamos pela FATEC, pelo corpo docente da FATEC, pelo corpo discente, pela tua graça derramada sobre nós. Lembra-te do Brasil, principalmente nesta hora difícil que o país passa. Lembra-te, ó Pai, da África. Lembra-te dos 5 continentes da terra. Salva e abençoa. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós. Que o restante é fácil, Senhor. Com o poder do teu Espírito, as portas são quebradas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Queridos, nos despedimos então hoje e vejo todos vocês amanhã para o nosso segundo dia de palestra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Um grande abraço.